Ué, alô, voltou? Por que que tá caindo? Olá, pessoal. Oi, Voltaremos. Estavam. Estamos com Lembra do algum Antônio? problema de conexão. Pois é, aqui a princípio tá ok. Me diz uma coisa, Caiu, a gente travou tudo e aparece, caiu. a gente aparece travado aí para ti? Sim, alguns momentos sim. Tá. Não, Diz a Mari que hoje tinha bastante pessoas reclamando da internet. pode ser. Então, não sei, Já, não já sei. tivemos uma Hoje vez eu que a gente não conseguiu estava. fazer porque caiu direto. Vamos ver, vamos tentando. Pois é, hoje eu estava em Novo Hamburgo e, olha, sem mentira nenhuma, eu devo ter visto uns 4 carros de internet nos postes ali. Então, eu não sei se não teve um problema Pode ser. meio geral, assim, mas pelo centro, né? Sim. Mas nossa, sabe, daqui a Viviane, pouco ontem, afeta. ontem aqui na minha casa, a gente ficou sem luz, acho que das 8 da manhã até. Não, eram umas 10 da manhã, até as 9 da noite. E como é engraçado, porque a gente não está mais acostumado a não ter luz, não ter internet, sabe? A gente ficou meio que, lá, quando acabaram as baterias, ficou todo mundo se olhando, tipo, e agora? Jesus, o que, que a gente Não vai tem fazer? luz, estamos no escuro, tá? Não dá para ouvir nada, não dá para fazer nada. E depois que passou o pavor, a gente acabou se divertindo. Mas no começo dá um ué. É, É, a gente está muito condicionado, né? sim, a gente não está muito acostumado a viver sem luz, sem água, sem É tecnologia, né? verdade. Não, hoje em dia virou. Ah, Mas, Vocês querem complementar alguma coisa do que eu estava falando e daí travou? pois é, estava trazendo exatamente essa questão de Eu nem que sei até que parte que a gente estava a falando. gente não Até que sabe. parte tu ouviu? Tu lembra? A gente falou Eu até o falei finalzinho das ali da máscaras, questão né? das máscaras do Foi pessoal. a parte que tu Isso, falou que isso. não. Então, A hora que o Grilo começou a falar que travou, que caiu. como a gente estava falando antes, então assim, a questão toda é que a gente culturalmente acha que porque pode gerar uma criança já tem a capacidade de educar. E educar é uma habilidade que a gente tem que adquirir. Né? Então, assim, Tem que desenvolver. fora o julgamento das pessoas, né, que todo mundo acha que tem uma dica para te dar, alguma coisa, né, às vezes as pessoas não vivem a tua realidade, não sabem da tua realidade, sabe? Então, existem muitas pessoas hoje buscam no passado referência para educar a criança de hoje, que é completamente diferente, é uma criança antenada, uma criança que está conectada com o mundo, sentindo o que os pais estão sentindo, né? Então é extremamente importante que a gente busque isso. Uma das coisas que a gente fala muito na atualização pendente é o quanto tu estudou para exercer a profissão que tu está exercendo agora, né? Nesse mundo digital, o quanto tempo assim, tu entregou para aprender como é que funciona um Instagram, uma rede, alguma coisa assim, e o quanto tempo tu tem feito isso para entender melhor maneiras de educar, né? Porque existem. Então, É, assim, tu tinha falado antes aquela questão de que a gente, das perdas e tudo mais, né? O quanto emocionalmente nós temos que buscar fortalecimento, entendimento, para assim poder educar uma criança. Hoje eu vejo muitos pais falando, gritando para a criança, não grita, sabe? Mas tu quer resolver grito com isso é grito, tu quer verdade. apagar incêndio com balde de gasolina, sabe? Então, a gente fala muito que a gente está numa gangorra hoje. Né? Ou tu tá na permissividade, deixa fazer o que quer, ou tu tá no autoritarismo. Né? Então, assim, a criança quer o teu aparelho, tu pega, tá, não vou te dar um aparelho, Não não sabe vou te dar porque eu mediar. não vou te dar, beleza. Aí a criança começa, faz birra, birra, chora, grita, esperneia, tá, pega isso aqui. Então Ou é um, é a outro, né? gente pula de um para o outro, sabe, sem entender que existe o caminho do meio, sabe? E daí tu vai criando a criança que ela sabe que na insistência ela Exato. ganha.
né? Então tu acaba criando aquele adulto chato depois, que fica o tempo E inteiro. mesmo pequenininhos, eles percebem, Então, eles sabem exatamente qual é o nosso ponto fraco, né? Até onde eles devem ir para eles conseguirem o objetivo. eles são muito habilidosos. São muito, né? Aham. Sabe que essa semana eu estava contando aqui uma história para minha filha que era assim, a menina estava no quarto e a mãe na cozinha, e aí a menina começa, mãe, me traz água. E aí ela, não, estou ocupada. Ô mãe, me traz água. Ô menino, tá vendo que eu estou ocupada? Ô mãe, me traz água. Se eu for aí, eu vou te botar de castigo. Tá, quando tu vir aqui, então me traz água. É exatamente assim. Eles já não estão mais dando bola porque vai acontecer. Primeiro, Desde que aconteça o que eles querem, É, tá tudo né? certo. Então, o importante da gente se Só que equipar, daí né? tu, O né? importante da gente buscar conhecimento. Eu acho que a grande necessidade hoje é a gente buscar conhecimento para lidar, para melhor fazer, sabe? E facilitar. A gente fala muito isso, né, Carol? O que a gente quer é facilitar a paternidade, porque ela pode ser mais fácil, ela pode ser mais tranquila, sabe? E quando, às vezes, está difícil, mas só de tu saber o que tu está fazendo, tu tá tranquilo, sabe? O teu Sim, interior está tu tá, tranquilo porque aquela aham. criança tá desorganizada, mas tu tá sabendo o que tu tá fazendo. Quando tu tem segurança, né, a criança sente a tua segurança e aquilo vai se estabelecendo. Uhum. Eu até esses dias comentei com a minha psicóloga, quando eu, então, estava grávida, eu acabei sendo afastada um pouco antes, né, que eu tive uns probleminhas na gestação, e eu pensei, eu, né, já não tinha mais a minha mãe, eu pensei, meu Deus, eu preciso entender um pouco mais disso, né, vai vir um ser que vai depender de mim. E aquele um mês eu peguei alguns livros e eu comecei a ler. Aquilo ali para mim foi a minha Bíblia durante muito tempo, que correspondia àquele período de um ano, dois. Eu, qualquer coisa, eu ia lá e lia o que, que a mulher indicava fazer. Porque daí eu sabia que eu estava indo no caminho certo, né? E eu acho que acho que falta isso às vezes nas pessoas, né? Porque eu tenho pai, eu tenho a mãe, eu tenho fulano, tenho ciclano que vai me ajudar, mas tu tem que conhecer, te conhecer, conhecer teu filho, né? Para saber lidar e saber o teu limite e o limite e dele, cada né? situação é O uma. que que dá para Não fazer, o existe que que uma não dá. fórmula que É, pode ser aplicada, né? não existe Não, cada isso. situação é uma, cada família é uma, cada criança é uma, aprende de um jeito diferente, tem habilidades diferentes, inteligências diferentes. Então, a gente precisa entender bem o nosso filho e os nossos limites. E aí sim, aí vai acontecendo e parece que a gente nunca está pronto, né? Parece que nunca, a gente Não nunca é sabe o nunca. suficiente. Quando a gente fala de educação de filhos, a gente nunca sabe. É um processo. Eu digo que às vezes alguém chega para nós, assim, que estamos estudando e defendendo isso, e aí tu defende muitas coisas que são tradicionais do passado, né, que as pessoas fazem, baseado na punição, e aí tu defende que isso está errado, e aí a pessoa, acontece uma situação na nossa frente, a pessoa, tá, e aí agora o que, que tu faz? É que isso não é ali. A coisa não muda em um instante, em um momento. É um processo que tu vai estabelecendo e ele vai mudando. Sabe, a primeira coisa que eu faço aqui é te parabenizar, porque tu, diferente da maioria, entendeu a necessidade de buscar um especialista, buscar alguém que pudesse te ajudar nisso. Vivian, eu como psicopedagogo, eu recebo no meu consultório algumas famílias me pedindo para ajudar a criança, sabe? Na dificuldade que ela tem. E aí, quando eu tenho que ajudar e eu digo que eu tenho que mudar a estrutura da família, teve uma família uma vez que me disse, não, eu trouxe meu filho aqui para tu mudar ele. Eu não tenho tempo para fazer outras coisas que está me propondo. Sabe? A mudança nunca é na criança. A mudança é nos pais. Não é a criança que tem que aprender a ser filho. É os pais que têm que aprender a melhor ser pais. É Né? nas E condições isso a que gente são fala com dadas muito a ela, carinho, né? né? Claro, sem julgamento. A gente não está fazendo nenhum tipo de julgamento aqui. Não, A gente adora, ama, né, a paternidade, sabe? E a gente fala disso com muito carinho. não, com certeza, que é mais uma questão realmente, acho que de abrir os olhos, né? Porque eu vejo assim alguns comentários quando o pessoal chega na loja, das vezes do quão difícil está sendo,
Só que, né, claro, ali eu também não tenho nem intimidade, nem como falar, às vezes, até porque a pessoa também não pediu minha opinião, né? Mas eu tô vendo que tá sendo difícil para ela porque a pessoa ali não tá preparada para lidar com aquilo, né? A criança tá, porque para ela, né, de início era só uns dias, depois virou férias, ela tá adorando essa situação de não ter a escola, de estar em casa com o pai, com a mãe, com a avó, né? Só que para os pais às vezes está se tornando assim mais pesado, justamente porque ele não está preparado para aquilo ali, não estava, né? Então, eu acho que realmente não é questão de julgamento, é questão de tentar auxiliar as pessoas para melhorarem, né? Abrir os olhos para algumas coisas daqui em diante, né? Perfeito. Então, de repente, vamos começar com as perguntinhas que me fizeram Vamos. aqui. Ah, como fazer os filhos terem interesse nos Ah, estudos? Tá? Essa mãezinha que a gente conhece, ela tem 3 filhos, só que eu acho que a maior problema dela ali era no de 10 e 7 ah, anos. perfeito. Porque eu acho que a questão de não estar mais na escola, tu não tem mais aquela coisa de eu tô fazendo igual o outro, né? E, querendo ou não, tem meio que uma competição, às vezes, para fazer o tema e se interessar. E isso acho que está afetando, né? Tem duas coisas eu acho que é importante a gente pensar quando a gente fala de atividades escolares em casa. A primeira delas é que, na verdade, a gente não estava de fato preparado para essa questão da pandemia. E de início parecia que seria uma coisa assim de 15 dias, 20 dias, e depois ia voltar tudo ao normal, né? Então as crianças foram para casa meio que de férias, assim, né? Ai, tá tudo beleza, tá tranquilo, a gente tá em casa, então podia dormir mais tarde, a gente deixou um pouquinho mais a questão da rotina, né? Então as crianças acabaram perdendo, acho eu, né, um pouco desse vínculo, dessa organização que acabou não nos ajudando, né, na questão da organização das atividades escolares. Outra questão que eu acho que também marcou bastante foi que a gente nunca tinha parado para pensar o quanto de atividade as crianças tinham na escola, o quanto eles faziam de atividade na escola. Como era faziam na escola, os pais acabavam que não viam isso. É, E aí, quando veio para casa, Era um tema e outro, era né, de que ia vez em para quando casa. um teminha que tinha para fazer e estava tranquilo. Agora, quando veio para casa, 5, 6 atividades por dia que a criança tinha que fazer. E se ela falhava um dia, no outro dia ela tinha 12. A coisa acabou É. tomando uma proporção que a gente não estava preparado para aquilo, né? E aí, assim, os pais estão em casa, os pais têm atividade, as mães tiveram que ficar em casa e organizar todas as questões da casa também, né? Porque daí a gente tinha que trabalhar, que cuidar dos filhos e organizar a casa. Então, foi uma loucura até que a gente e a gente não estava muito preparado para isso. E eu arrisco dizer que eu acho que a gente reclamou muito das atividades escolares, ah, sem dúvida. né? Num sentido de, meu Deus, mas para que tantas atividades? Mas o que essa professora está pensando? Que a gente não faz nada, que a Não, gente mas só tem, online não tem Então, não como tem mais nada aprender. para fazer. né? E me parece, talvez eu esteja enganada, o Grilo pode falar um pouco depois, mas me parece que as crianças meio que internalizaram isso, que era ruim, porque como eu disse antes, a criança ela enxerga o mundo a partir dos olhos dos pais. Então, se a gente fica dizendo, mas para quê? E a gente ouvia tudo que era live que tu abria no início da pandemia, era pai e mãe dizendo, mas para que tanta atividade? Que essas professoras não têm nada para fazer em casa? A Ficam quantidade de só. meme, né? Os memes na internet, quem não recebeu um áudio dos pais, falou, não, porque tá. Então eu acho que me parece que talvez a gente dificultou um pouco o processo de aprendizagem da criança, porque elas passaram a perceber isso como uma coisa ruim. E aí é que está a questão. A gente precisa, quando a gente fala de ensino para a criança, de aprendizagem, fazer ela perceber que isso é bom. Puxa vida, olha que legal, tu vai aprender, tu vai conhecer mais, tu vai ficar mais inteligente, tu vai saber das coisas. E aí a criança, como ela é muito imaginativa, e a criança é imaginativa, ela gosta de tudo que é mágico, que é maravilhoso. E se a gente trata com a criança dessa forma, a gente acaba despertando nela. Só que como a gente não tinha esse hábito, porque não via isso acontecendo, né? Porque era acontecer na escola, a gente não estava enxergando como que acontecia a aprendizagem da criança, eu acho que a gente teve uma dificuldade relacionada a isso. Não sei qual é a tua opinião, Bruno. Não, com certeza. Eu tenho aqui, a minha filha tem 7 anos, está no segundo ano, e nós percebemos exatamente isso. Assim, né?
Então, desde o começo, nós sempre tivemos esse cuidado de falar bem, né? Porque a criança, à medida que eu falo mal daquela situação, ela vai interiorizando aquilo como uma coisa ruim também. Mas algumas dicas que a gente vem dando, assim, e que são extremamente bacanas da gente fazer, é que a criança ela precisa de rotina. Uma coisa que ela tinha na escola, que era muito legal, é o horário que as coisas aconteciam. Uhum. A gente fala muito, sabe, Vivian, aquela questão de que por que uma criança vê tantas vezes o mesmo filme? Porque ela precisa de segurança, ela se sente segura sabendo o que vai acontecer. Eu lembro, e sempre digo isso, que né, quando saiu a Frozen, a gente viu aqui em casa umas 10 vezes a Frozen. Uma atrás da outra, terminava, ela queria ver de novo, e terminava, ela queria ver de novo. E quando eu achei que isso tinha acabado, veio a Moana, e assim seguiram vários filmes. E aí, por que a criança gosta assim? Porque quando ela sabe o que vai acontecer, ela se sente segura. Então, a gente sempre diz, primeiro, a criança estabelece um horário de estudo para ela. Esse horário ele tem que ser, sabe, No melhor horário no do melhor dia. horário do dia. E indiscutível. Aqui a gente faz aqui em casa 1h30, a Camille depois do almoço sempre tem aquele horário do estudo dela. Ela tem um despertador. O tablet que nós temos aqui desperta 1h30, onde ela sabe que daqui 5 minutos ela vai começar a estudar. A aula dela online é às 3 e às 5 da tarde, mas ela sempre tem um horário certo, fixo. Segundo, a gente sempre prepara, e esse eu dou o mérito total para minha esposa, ela sempre prepara um lanchinho, um lugar bacana, todas as vezes bota né, alguma coisinha legal ali para ela, cria um ambiente que ela se sinta, sabe, acolhida para fazer aquilo. Então, às vezes, ela senta para fazer a aula dela e tem ali um suco, tem ali né, um cereal que ela gosta, tem uma pipoquinha que a mamãe fez para ela assistir a aula. Então, a gente cria um momento especial para que ela estude. Porque a gente tem que entender que algumas coisas, elas, às vezes, passam a impressão de que tem que ser divertido. O professor virou um animador de torcida. E nem sempre vai ser assim. Estudar nem sempre vai ser, né, uma diversão, uma coisa super legal de fazer. Estudar é uma obrigação que a gente tem, é algo que a gente tem que fazer independente se está divertido ou não. Uhum. Né? Então, a gente tem que criar essa responsabilidade na criança. Né? Então, colocando em pontos, assim, estabelece um horário, coloca numa rotina, faz uma troca com a criança, ó, tu vai me dar tanto tempo de estudo, depois tu vai ter tanto tempo de brincadeira, de tela ou de filme, alguma coisa que tu goste. Prepara o ambiente, cria algo prazeroso para aquela criança, cria um momento legal, um lugar da casa que vai ser sempre naquele lugar, e as coisas vão se estabelecendo. Eu vou te falar assim, desde que começou a pandemia, a gente testou vários lugares da casa até encontrar um lugar, a gente preparou, sabe, prepara a nossa filha sempre antes, ó, daqui 15 minutos vai começar a aula, já vai te preparando. Porque eu percebo que às vezes aconteceu muito assim, ó, meu Deus do céu, vai ter aula online, te prepara, senta ali, bota o telefone na tua frente. E aí a criança estava brincando, estava se divertindo. Em outra vibe, né? Do nada tem que... tá bom, vou fazer a aula, sabe? Então, prepara, cria um ambiente e tu vai ver que as coisas vão começar, sabe, a se estabelecer e ficar legal. E aquele lance de tu, que legal, tu vai aprender, o que tu aprendeu hoje, conta, me ensina também, eu também quero aprender. Olha só que legal, isso era uma coisa que a gente não sabia, né? Então, trazer isso para a criança, essa beleza, ela tem que enxergar beleza no estudar. Ela tem que enxergar que se ela passar por isso, talvez não vai ser sempre divertido, talvez não vai ser sempre bom, e tudo bem, tem a obrigação de ser sempre engraçado, sempre divertido, estudar às vezes é cansativo, a gente fica cansado às vezes e tá bem, então a criança precisa entender e ela vai ter clareza disso se os pais conversarem com ela sobre isso. Outra questão que eu ainda estava lembrando, que talvez é importante a gente pensar, é que as crianças, sim, elas tinham acesso à tecnologia, sim, mas elas também tinham convívio social. E a partir do momento em que o convívio social virou só online, esse mundo é muito abstrato para eles. É uma coisa que eles ainda não conseguem entender, mas por quê? Né? Quanto tempo demorou até as nossas crianças entenderem por que elas não podiam brincar com o amiguinho? Por que elas não podiam ir para a escola? Né? Quanto a gente teve que explicar do vírus, né? Era uma coisa que é um mundo que eles não conseguem entender. Mas por quê? Né? Por que eu não posso ter contato com o meu amigo? Eu gostava e o ser humano é relação social. Tanto é que a gente encontrou esse meio da gente poder continuar junto.
embora a gente não possa estar junto fisicamente, né? Quantas lives surgiram, né? Quantas coisas, de reunião e coisas que a gente passou a fazer online, porque a gente precisa dessa interação. E a criança não é diferente, ela aprende através da interação social. Então, é um mundo muito difícil para ela, é muito complicado para ela entender. Então, é natural que a criança não goste, que a criança não se sinta à vontade com isso, porque é tudo muito novo, porque ela deixou de ter aquela relação do brincar junto, do estar. Se tu perguntar para teu filho, se o Grilo perguntar para a Camille, que vai na escola, qual é a parte da escola que ela mais gosta, provavelmente não é da atividade. Provavelmente é do tempo em que ela estava brincando com um amiguinho, que eles vão em tal lugar, que eles fazem tal coisa no recreio. Provavelmente eles vão falar sobre isso. Por quê? Porque a criança é relação social, ela aprende através disso. E por isso que a educação tem que passar por isso. Então é realmente muito delicado. O Grilo tem acho que tu pode contar a história da Camille do brincar. Foi muito legal que elas começaram a brincar online com a verdade. coleguinha. Aqui a Camille, logo no começo da pandemia, ela sentia muita falta dos amigos, né? E aí um dia elas começaram a se conversar pelo Zoom, sabe? Ela e a melhor amiga dela, batendo papo, e um dia, do nada, quando eu vejo, elas estão montando casinha, elas estão brincando juntas. Então elas fazem, a Camille aqui na casa dela, a Martina lá na casa dela, e elas criam brincadeiras, sabe? Tipo, bota uma música e aí tem que parar a música e brinca de estátua, brinca de boneca. Elas pegam as bebê reborn e ficam brincando uma com a outra como se fossem amigas, se encontrando para fazer um chá da tarde, sabe? Elas deram um jeito de resolver a distância física, sabe? Suprindo com essa proximidade online. Então, às vezes, a minha filha, mas eu não tenho esse tema, não sei como fazer. Vamos ligar para a Martina e convidar para fazer juntas? E elas acabam também estudando juntas. Esses tempos, foi muito engraçado que elas pediram para jantar juntas. Bora, vamos jantar juntas. Tinha um tablet na mesa, eu, a minha esposa e a Camille, o Fausto, a Fernanda e a Martina lá na casa deles, e nós jantando juntos. É isso aí. Sabe? Isso por incentivo das meninas. Elas resolveram, para estar próximas, sem poder brincar fisicamente, deram um jeito para estar juntas. É uma ideia super legal, então, que é fácil de fazer. Olha como é bacana, né? Hoje eu vejo que muitos pais não fazem isso porque tu tem que abrir mão do teu telefone. Só o quanto isso é legal, sabe? Tu pegar assim, ver a tua criança, ela tá ali entediada, tá assim, sentindo saudade dos amigos. Vamos ligar para um amiguinho e aí vocês brincam juntos. Vamos ligar. Tu pega o teu telefone, liga para um amigo e assim, só começa. E o resto deixa que eles fazem. Crianças são criativas por natureza. Crianças encontram soluções para tudo sozinhas. É só a gente dar um estímulo que eles dão um jeito de ser feliz. Show, show. De repente a questão de incentivar, né, a questão da descoberta no estudo, né, e para não perder esse incentivo e de repente mais essa proximidade com os colegas mesmo, né. Aqui a minha filha é educação infantil ainda, né, mas os últimos encontros da turma, eles fizeram brincadeiras, eles fizeram pelo Meet, né, e daí eles fizeram brincadeira, tinha que pegar a blusa cortar, tinha que pegar uma colher assim, daí tinha que sair correndo e vir mostrar na frente da câmera, né? Era eu e ela correndo dentro de casa para trazer. Mas foi divertido porque pelo menos ela viu os colegas, ela reviveu um pouco daquilo porque eles não tiveram nem um mês de aula, né? E daí já acabou tudo. Então foi muito drástico. Só quando é o momento da escola. Por que não promover isso fora da escola? Sim. Com primos, com amigos da rua. Isso é legal. Isso é uma chamada muito bacana. Isso aí. Com certeza. Então, a próxima pergunta é como administrar o tempo e ter outros atrativos para os filhos não quererem sempre o celular. Porque por mais que às vezes tu estabelece tempo, olha, depois de tal hora tu vai poder ter o celular para jogar, né, para brincar. Só que daí a criança ela fica fazendo tudo para chegar aquela hora, né? Tu vê que a criança não está às vezes aproveitando o que ela está fazendo porque ela quer aquela hora do celular, né? E às vezes falta criatividade, argumento do pai e da mãe, né? O que mais eu vou fazer? O que mais eu vou
para, tipo, manter longe, às vezes, das telas, né? Porque é complicado a questão de estar o dia inteiro, né? Eu aqui praticamente de manhã eu fico com ela, dou atenção, né? Faço os temas ou brinco um pouco, mas de tarde para eu poder trabalhar, ela tem que ficar na maioria das vezes ela tá na frente de uma TV. Não fica no celular, mas fica numa TV olhando um desenho, né? Tem essa, porque é menor ainda, né? Sabe que, primeiro, vamos falar sobre as telas. Tá? Uma das coisas que a gente sempre fala na atualização pendente é que nós não somos contra. A gente acredita que a tecnologia veio para nos ajudar e trouxe muita coisa boa. Só que cabe a nós também buscar formas melhores de usar ela. Né? Então, assim, não é incomum também ouvir pais falar assim, ah, mas meu filho só fica no telefone, ou como eu faço para tirar ele do telefone? Primeiro a gente tem que entender que quem deu foram, né, nós que demos. Né? A criança, nós somos o adulto da relação, então quem tem que determinar as coisas somos nós. Assim. E aí, no determinar, e uma das coisas que a disciplina positiva fala muito isso, é tu ser gentil e firme ao mesmo tempo. O problema é que é tu querer tirar a coisa da criança à base de autoritarismo, à base de punição ou coisa assim. Sabe? Se tu for gentil e firme ao mesmo tempo, ó, te entreguei aqui 20 minutos de tela, agora tu me entrega o telefone. E a criança se desorganizar, e tu se desorganizar também, aquela luta começou a ser perdida. Sabe? Então, naquele momento, se tu te manter firme, te manter gentil, e aí tu valida. Uma das ferramentas muito boas é tu validar. Eu entendo que tu gostaria de ficar mais tempo no celular. Eu também gosto de ficar mais tempo, às vezes, vendo alguma coisa, mas nesse momento nós temos um combinado. E aí, Vivian, duas coisas sobre telas que são muito legais. Primeiro, quando tu entrega para a criança, antes de tu entregar, tu já combina com ela esse tempo. E esse tempo, ele tem que ser organizado através de um tempo num despertador. Aqui a gente faz isso, obrigado. Um timer. Então, assim, tu entregou o telefone para tu tem uma menina, né? Inclusive a moça está É aqui, mesmo. vem dar oi aqui, já que ela está aqui na Ah, volta. mostra ela para nós aí. Vem cá. Ô Camille, vem cá também, que agora tu vai ver Ela o está aqui processo que dela. isso veio. Ai, meu Oh, Deus. que coisa linda. Olha, Chamou aqui, ó. Essa aqui é a minha eu estou de Camille. Olha pijama. lá. Oi. Diz boa Ih, noite. a menina. Obrigado, filho. Querida. Diz boa noite. Tudo bom? Boa Boa noite. Noite, noite. linda. Então, o que a gente faz? A gente tem um timer, onde a gente sempre entrega para ela assim, ó, nós vamos pegar aqui o telefone, dentro de 20 minutos ele vai despertar. Quando despertar, é porque acabou o teu tempo. Porque uma coisa é a gente, algo externo, determinar o tempo. Outra coisa é tu chegar lá e tirar. Às vezes, esse timer ele serve inclusive para nós. Porque a gente está fazendo alguma coisa e tu largou a mão, largou o telefone na mão da criança e ficou tranquilo a vida e tu esquece. Quando tu vê, tua criança já está ali mais de muito, o dobro, às vezes o triplo do tempo. Outra dica muito importante, muito bacana, são tu ter plataformas que te ajudam com isso. Eu sempre indico duas. O YouTube Kids, que pelo YouTube Kids tu baixa o app do YouTube Kids, ele coloca ali a idade da criança e ele tem um filtro com vídeos mais ou menos para a idade dela. Mesmo se aparecer alguma coisa que tu não concorda, tu pode bloquear. E o próprio aplicativo tem um timer, onde tu entrega esse timer para a criança, aí tu mostra e entrega o tempo. E um outro para crianças maiores, aquela mãe que tinha, né, 3, uma criança de 10 anos, existe um outro aplicativo chamado Family Link. O Family Link, ele coloca no telefone da criança o controle no teu telefone. Então ali tu pode determinar o tempo que a criança vai ficar, quais são as plataformas que ela pode ficar. Isso cria um pareamento entre os dois e esse aplicativo te ajuda, caso a tua criança tenha um telefone, a tu ter controle sobre o que a criança está fazendo. Então, essas dicas elas são muito legais, porque a partir do momento que tu consegue ter algo externo que te ajuda nesse controle, que te ajuda nesse filtro, ele se torna algo maravilhoso assim, para o dia a dia. Né? O problema é que a gente acaba perdendo o controle, e muitas das vezes, quando a gente quer restabelecer o controle, a gente quer estabelecer esse controle através de
de uma forma não tão bacana, de uma forma punitiva, de uma forma autoritária, sabe? Às vezes colocando, né, através de grito, através... E não é assim. A gente sempre diz, gentileza, seja firme e gentil ao mesmo tempo, faça combinações prévias, mantenha as suas combinações, né? E mais do que isso, é tu entregar para a criança algo também que tu tirou dela o telefone, tá? Me entrega o telefone. Aí tem que ter na tua casa a massinha de modelado, tem que ter papel e caneta, e lápis de cor, giz de cera. Quando nós íamos em restaurantes, na época, antes da pandemia, a minha esposa sempre levava, e ela separava ali um envelope, onde naquele envelope tinha papel, tinha desenho, tinha um monte de coisinha para ela. Porque a gente não queria que ela ficasse no telefone no restaurante, a gente queria que ela brincasse e estivesse com a gente. Então a gente sempre levava algo para substituir. Então ter uma caixa, né, uma caixa criativa, ou às vezes até um pote, onde tá, entrega o telefone e tu vai lá e sorteia uma atividade, pense em atividades com as crianças, sabe? Isso facilita o dia a dia. Eu diria que o planejar antes com a criança é super importante. Talvez, se eu fosse tirar, assim, de todas as dicas que o Grilo deu, para mim, eu acho que essa talvez é a mais importante. Porque a gente tem que pensar, e tu mesmo disse, né, Vivian, que essa hora ela é tão esperada pelas crianças. Porque eles gostam, de fato, gostam do uso da tecnologia. E também faz parte da vida deles, não é uma coisa que, não, agora ninguém mais usa celular e TV aqui em casa, até porque eu acho que a gente teria dificuldade de ficar sem. Então é um momento muito esperado. Aí se a gente não planeja isso bem com a criança, talvez avisa ela com antecedência, é um problema. Então tá, tu vai ter 15 minutos do uso do celular. De repente, faltando 5 minutos antes de terminar, o pai e a mãe passam lá e dizem, só mais 5 minutos, tá terminando o tempo que a gente combinou. Então a criança já vai se preparando para o momento de entregar o celular. É que nem, vou usar uma analogia, é que nem a gente levar a criança numa festinha de aniversário, nessas casas de festa, que tem aqueles brinquedos gigantescos, aquelas coisas maravilhosas que as crianças adoram. Aí tá, a criança tá lá brincando numa boa, tudo de bom, daqui a pouco chega o pai ou a mãe e diz, tá, agora a gente vai para casa. Mas como? Como assim eu tenho que ir embora agora? Se a gente prepara a criança com antecedência, a chance dela aceitar melhor ajuda. Então, mais 15 minutos a gente tem que ir para casa e explica as razões. Amanhã tem aula, ou a gente tem atividade, já tá na hora de dormir, sei lá qual a razão que tu vai ter para ir embora. Aí daqui a 10 minutos, 5 minutos, mais 5 minutinhos a gente tem que ir embora. Então a gente preparou a criança para aquele momento. Não do nada, ela tá numa coisa super legal e aí a gente tira ela dali porque ela tem que ir embora e aí, não. A mesma coisa. A mesma coisa, então a gente vai preparando ela para o momento dela deixar a tela. Outra dica que eu acho super legal é quando a gente tem crianças maiores, talvez a gente perguntar para a criança qual o tempo que ela acha justo do uso da tela. Essa dica é sensacional. É muito. Porque na maioria das vezes, eles vão indicar um tempo que é menor que o tempo que tu daria. Mas como foi uma combinação que eles fizeram e eles disseram, né? Então, tu pergunta, tá bem, então tu quer usar o celular. Vamos determinar, então, eu e tu aqui. Quanto tempo de uso de celular a gente vai ter e em quais momentos do dia? Qual o tempo que tu acha que seria justo tu ter no celular? Durante o dia. Eu acho justo meia hora. Tá bem, se fosse talvez tu negociar, talvez tu daria 1 ou 2. Se a criança já colocou como 30, ela vai estar satisfeita porque tu tá acordando com o objetivo dela e tu vai estar ganhando porque provavelmente ele é menor do que o tempo que tu daria. Então essa dica é super legal também da gente fazer e ajuda bastante. E outra questão que eu acho que também é uma combinação prévia, que eu ainda diria sabendo, tu vai ter o uso do celular, agora é 15 minutos ou meia hora. Mas depois que tu usar o celular, nós vamos ter meia hora de outra atividade. E aí a questão talvez, me parece, quando a gente fala de crianças pequenas, que são as crianças aí de idade de educação infantil, muito mais do que o que tu propor para ela, é como tu vai propor para ela. Isso é verdade. E tem a ver muito, a criança não gosta de brincar sozinha, é o que eu estava falando, ela é um ser de relações sociais. Então se tu vai dizer para ela, tá, tu usou o celular, então tá aqui a massinha, tá aqui o papel, tu desenha agora. A criança não vai gostar de fazer aquilo. Agora, se a gente tiver essa disponibilidade, tiver esse tempo e dizer, eu vou sentar e vou brincar contigo agora, ao mesmo tempo que tu usou o celular, a gente vai fazer uma atividade que a gente gosta de fazer juntas, isso ajuda bastante.
né? Então, a mãe ou o pai se colocou ali à disposição de brincar com a criança. E aí a atividade pode ser a mesma. Nós vamos brincar de desenhar. Ela desenhar sozinha, o engajamento da criança com essa atividade é muito menor do que ela desenhar com alguém. Ela desenhar com o pai e com a mãe. Então, essa dica também é super válida e ajuda bastante. E outra, tudo que a gente gosta de falar, né? A gente vai indo, vai emendando uma coisa na outra. É tanta coisa legal. É tanta, é. Outra dica que eu acho super legal Tudo certo. Tudo tempo, tudo certo. é que talvez algum pai ou alguma mãe não se sinta tão à vontade de brincar com a sua criança. Porque antes da pandemia, talvez a nossa maior reclamação é: nós não temos tempo com os nossos filhos. E agora a gente tem tempo demais com eles. E a gente não sabe o que fazer com o tempo que tem. Então, pode acontecer de algum pai ou alguma mãe não se sentir muito à vontade de brincar com a sua criança, de se fantasiar, de sentar no chão, de brincar de panelinha, de desenhar, e tudo bem, cada pai ou cada mãe tem que se conhecer. A dica que eu sempre dou e que a gente sempre fala é: se tu não te sente tão à vontade, talvez, de fazer as coisas que a tua criança gosta, porque a criança é super imaginativa, talvez ela vai propor coisas que o pai ou a mãe não se sintam tão à vontade. Tenta encontrar alguma coisa que tu gosta de fazer e que a tua criança pode fazer contigo. Porque muito mais importante do que a gente estar brincando com a criança é como a gente vai estar brincando com a criança. E a criança percebe se a gente está fazendo isso gostando ou não. Se a gente tem brilho nos olhos fazendo aquilo com a criança ou não. Tá no ou celular não. E tá, agora é a tua vez. Isso. Isso é muito mais prejudicial do que a gente trazer a nossa criança para fazer uma coisa que a gente gosta, por exemplo. Quem sabe, então, a gente vai cozinhar juntos, a gente vai caminhar na rua, a gente vai andar de bicicleta, a gente vai olhar uma série, um filme que a mamãe gosta ou que a mamãe gostava de olhar, que a criança possa assistir, é claro, né? Que esteja dentro do permitido para a idade da criança, mas encontrar uma coisa que tu goste, que tu te sinta bem fazendo e que a tua criança pode fazer contigo. E aí sim, se é uma coisa que a gente gosta de fazer, ela também vai gostar e vai gostar desse momento. Então é melhor a gente fazer uma atividade que a gente gosta do que a gente fazer uma atividade que a nossa criança gosta, não gostando de estar ali com ela. Não sei se eu me fiz entender, mas... Ontem eu estava jogando pickleball com a Camila. Sim. Até botei nas histórias. Eu lembro quando era criança que eu ia lá para Tramandaí, na praia, tinha as tendas e tinha o pickleball, que é um tabuleiro de futebol com pinos e tu joga com uma bolinha de gude ou com uma tampinha. E aí eu trouxe pra gente jogar e a gente se divertiu pra caramba. É isso. Sabe que uma coisa que a gente viu, até a gente fez um vídeo há pouco tempo sobre o dilema das redes. Pais deveriam muito ver o dilema das redes. Ali aponta que 150% de aumento no índice de depressão na pré-adolescência por causa das crianças que estão sendo influenciadas por causa das redes sociais. Ali também nós fizemos um vídeo sobre isso, dando algumas dicas. Redes sociais são extremamente perigosas, né, para a personalidade, para o intelecto das nossas crianças. E cabe a gente ter esse cuidado, mas aí eu acho que é outro assunto, outro né? assunto. Mas realmente é bem assustador até quando a gente olha esse documentário. Porque eu vi ele na semana passada e tu fica assustada querendo. Acabou o documentário, tu quer te excluir de todas as redes sociais, né? Porque tu fica apavorada como tu é manipulado o tempo inteiro e tu não te dá conta, né? Como tu é uma marionete, na verdade, né? E ali eles falam, imagina uma criança, né? Ontem na terça-feira eu estava num grupo, num curso, e daí eu comentei da palestra hoje, né? A gente fala, nós conversamos, tinha alguns pais no grupo, e daí tinha um pai de uma menina de 9 anos, se eu não me engano. E daí ele falou então que ele estava tentando, né? Estava curtindo a filha em casa, que ele estava tentando ver os tempos dele, coisa e tal. E que ela tinha então o horário de jogar no celular. E que daí, para ele conseguir estar junto com ela e saber o que ela estava fazendo, o que ela estava jogando era aquele Roblox, acho que é Roblox, sei como é que é o nome. Isso, daí ele baixou para ela e para ele, daí ele jogava com ela. Então os dois estavam ali juntos naquele momento
né? E os dois estavam jogando, interagindo. É isso. Então ele disse assim, foi ótimo. Foi o momento que eu estava com ela, estava gostando ali, estava vendo, né, o que que ela estava fazendo. E a gente, além do jogo no celular, a gente estava interagindo, porque daí a gente se falava, né? Tinha aquela interação. Eu achei bem legal da parte dele isso, né? Porque a maioria dos pais ou dá o telefone e não quer nem saber, né? Eu vejo que às vezes o pessoal não tem a noção do que tem por trás de um joguinho, se tu não cuida, se tu não tem o devido cuidado, né? E isso às vezes eu fico um pouco preocupada, mas eu achei legal da parte dele justamente, ele então estava interagindo com ela no jogo. Então ele estava vivendo aquilo e pronto, era aquele tempo que os dois estavam jogando, Então, depois era outra coisa que ela fazia. tempo de qualidade, é isso, é aquele É, momento que tu tá à disposição da tua criança, tu tá ali curtindo com ela. E é isso, e aí cada um se conhece. Cada um tem que conhecer a sua realidade, como tá a sua rotina, o que pode flexibilizar ou não e organizar isso. é, a questão é o adulto primeiro tem que se colocar numa rotina, né? Tem um Eu vejo por mim no início, assim, porque eu não estava acostumada a estar em casa. Então, a mulher, principalmente em casa, ela tá fazendo, colocando roupa para lavar, ela tá fazendo comida, ela tá fazendo 300 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu não me dava conta que eu não estava tendo uma rotina com ela, até porque ela não tinha na época os temas, né, da escola para fazer. Os temas foram vir 2 meses depois só. Daí eu disse, meu Deus, e eu acabava ficando estressada com ela, porque eu queria então que ela fosse fazer outra coisa e não ficar na TV. Mas daí até que umas 2 semanas depois, meu Deus, caiu a ficha, né? Pobre da criança, tem 5 anos, como é que ela vai fazer alguma coisa sozinha? Que mãe, meu Deus! Daí tu começa a estabelecer, tipo, horários, né? Pra fazer as coisas. E é aquela questão, né? O adulto tendo a rotina, estabelecendo os horários, a criança aos poucos vai ficando mais segura, né, de si, vai ficando mais sabendo o que que vai acontecer. Quando tu falou isso, me lembrou muito, voltando lá para a questão de quando é bebê ainda, né? Nesse livro, eu quero uma coisa que se eu não lesse esse livro, jamais eu ia saber. Ali a pessoa comentava assim que quando é bebê, para o bebê não chorar, não se assustar, quando tu for dar banho, quando tu for trocar, ou quando tiver médico, quando tiver qualquer coisa, avisa a criança desde do início, tipo, avisa com antecedência, olha, agora a mãe vai te trocar, a mãe vai tirar tua roupa, vai te dar banho, vai ser assim, vai ser assado. É um bebê, mas ele tá entendendo, né? Isso, eu acho que para minha filha sempre foi muito válido, porque ela nunca foi uma criança assim de chorar, de estranhar, sabe? De chegar num lugar ou de nada, sabe? E eu acho que isso é muito válido, acontece. Seria interessante se acontecesse, né, com os outros pais, assim, e seguir essa coisa por um bom Eu tempo, defendo né? essa ideia há muito tempo. Na verdade, a gente conversa, o Grilo já me ouviu falar muitas vezes sobre isso. A gente conversa pouco com as nossas crianças. E eu experienciei isso com o Gael e eu posso falar para vocês que de fato é verdade. Porque desde que o Gael é meu filho adotivo, né? Então ele veio para nós com 6 meses. E desde que ele chegou, eu sempre fiz isso com ele. Antes da gente sair de casa de manhã, ou às vezes até quando eu colocava ele para dormir, na noite anterior, eu dizia para ele o que ia acontecer no outro dia. Eu até contei uma vez um exemplo, o Gael, ele veio com alguns problemas de saúde, então ele fez muitas vacinas, muitas mais do que o calendário básico de vacinação, muitas. Então, toda vez que ele ia fazer uma vacina, antes, muito antes, às vezes até dias antes, eu dizia para ele, filho, quando eu ia colocar ele na caminha, amanhã a gente vai ter que fazer o pique. Mas lembra que a mamãe falou que o pique, a vacina é do bem, que o Gael precisa, para o Gael não ficar dodói. Tá, toda aquela conversa. Uhum. Dormia. No outro dia de manhã ele acordava, pegava ele e dizia, olha filho, lembra? Hoje a gente vai ter que fazer a vacina e o pique, tá? Toda história de novo. Antes da gente ir de novo, olha, agora a gente vai fazer a vacina, né? Explicava o que ia acontecer para um nenê, mas eu explicava tudo o que ia acontecer. E para ele, nunca foi assim. A gente vê cada caso, às vezes, quando a gente vai levar os nossos filhos para fazer vacina de crianças horrorizadas, precisa de Sim, 5, 10 pessoas para segurar a criança para fazer vou uma se vacina. procurar. Com o Gael Uhum. nunca foi assim.
né? Ele chorava assim na hora da vacina, sim, mas beleza, passou aquilo ali, tá tranquilo, nunca foi uma coisa horrorosa. E eu atribuo isso justamente ao fato de conversar e de explicar. Então, às vezes, é um investimento, e assim, é olhar nos olhos, te abaixa, fica na altura da criança, cria essa conexão com ela, olha nos olhos, explica o que vai acontecer, que isso ajuda bastante na organização da criança, porque ela se sente segura, ela sabe o que vai acontecer, e aí tudo favorece. Culturalmente, né, acho que nos séculos passados, assim, a criança ela passou de objeto a sujeito, né? Antigamente a criança ela era só alguém para tu nutrir para crescer, né? Então tu não tinha todo esse cuidado que a gente tem hoje, esse entendimento. E hoje a gente entende assim que muitos dos nossos bloqueios, dos nossos traumas, eles se estabelecem na primeira infância, do nascimento aos 7 anos. É onde se constitui a personalidade de uma criança. Hoje, Vivian, tem muitos pais que falam assim, tem muito adulto que diz, eu apanhei e não tenho problema nenhum. Meu pai me dava de cinta, bastava um olhar, e são muitas frases assim que pautam a nossa, que falam da nossa infância. Só que se tu for avaliar na tua história de vida, tu vai ver que se tu tivesse tido, sabe, uma infância com mais diálogo, sabe, que te ensinasse, e aí sempre a gente fala isso, as pessoas pensam em deixar fazer o que quer, criar pequenos reizinhos, e não é isso. É tu educar, sabe, tu estabelecer as regras, mas através do amor, através do diálogo, através, sabe, de uma maneira gentil e firme, aonde tem regra, mas a regra é colocada com um entendimento, com a participação da criança. A gente sempre diz, validar, compreender não é concordar. Tu compreende o que a criança está sentindo, mas tu apresenta outras maneiras, tu não concorda com o que ele fez ou deixou de fazer. Só que a gente sempre pensa que assim, mas eu tenho que fazer como meus pais fizeram, porque eu estou aqui cheio de saúde. E não sei, será que nós não teríamos tido uma vida diferente, sabe? Feito escolhas. Quantas sequelas ficaram, Hoje, né? tu que vai numa psicóloga deve saber bem assim o quanto a área da psicologia, tu senta lá, tu acha que não tenho nada para falar. Dá meia hora, tu já botou assim uma caixa de coisa para fora, sabe? Daquilo que não, eu não tenho nenhum problema. Fica meia hora conversando com uma psicóloga e tu vai ver a quantidade de coisas que poderiam ter sido diferentes. É verdade. E olha a missão que a gente tem hoje com as nossas crianças. De criar uma criança protagonista, autônoma, independente, sabe? E quantos caminhos existem para isso, né? Eu acho que na época dos meus pais, que não tinha live, que tinha que ir numa biblioteca, sabe? E pegar vários livros, não tinha quase nada sobre isso. Quase nada. Beleza, respeitamos, não era difícil. Agora hoje... Eles nos ofereceram, na verdade, o melhor, né? Porque era assim que se educava uma criança. Né? Naquela época era... Era o que eles tinham dentro do mundo deles, né? Então, acho que eles fizeram o melhor dentro do que eles podiam, né? Mas eu acho que a gente veio no mundo para evoluir, e eu acho que é por isso que eu não estou dizendo que todo mundo tem que procurar uma psicóloga, mas procura se conhecer, né? Procura te entender justamente para te saber colocar as coisas de uma forma diferente, né? Eu não sei que horas são, mas eu acho que a gente já está quase em cima do horário. 8h30. Alguém tem horas aí? 8h30. 8h30. Oi? Ali, então. A última pergunta, acho que não sei se vai dar tempo. Aqui não apareceu o contador ainda para mim, mas daqui a pouquinho ele aparece, é só 30 segundos também, né? Interrompe e a gente finaliza. Tá. A última pergunta é: filhos que não dormem sozinhos. Isso eu me coloco no meio, porque a minha filha, até hoje, para dormir, eu preciso estar na cama do ladinho ali. Eu já não deito mais, mas eu fico sentada até ela adormecer. E com a pandemia, a questão de acordar de madrugada e vir para minha cama 3, 4 horas da manhã, virou regra. Daí virou baderna. Virou regra. Daí virou baderna. Jesus, aqui ela literalmente, no meu caso, me venceu no cansaço. Porque sabe quando não, eu vinha, colocava na cama, daí voltava. Só que daí passou que eu não dormia mais, sabe? Daí, só que eu fico me perguntando o que mais que eu tenho que fazer, porque tipo, eu tenho uma rotina com ela, eu tento, tipo, toda essa conversa e às vezes o negócio não rola.
No caso, agora, eu com a minha psicóloga estou tratando o seguinte, ela disse assim, Vivian, eu acho que tem coisas da tua infância que tu lembra e que isso te incomoda e é por isso que tu não tem essa firmeza até fazer ela ficar. Ela sente isso, porque com o meu esposo ela não é assim, é só comigo. Eu acho que é pior ainda porque eu tenho essa noção. Tu sabe que quando a minha filha nasceu, eu lembro que a gente fez um curso com a Jana, ela é enfermeira geral no Regina, ela é excelente, assim, ela fala sobre isso. E ela diz exatamente isso, né, que a criança, ela fica num bercinho os primeiros 7 dias do lado do pai, porque se ela sente o cheiro da mãe, ela quer ficar com a mãe. É mamar. E quando vai para o quarto, que o pai que tem que ir lá no quarto e ficar nanando ela até que ela fique, porque para a mãe a conexão ela é diferente, assim, né? Eu imagino a tua dificuldade. Eu sempre digo assim, que bom, tu mesmo, né, acabaste de dizer assim, a firmeza que tu tem que ter, mas uma das coisas que, algo que a gente já disse antes, que eu acho extremamente importante, é tu validar a criança, né, tu dizer para ela que tu entende que ela gostaria de ficar contigo, sabe, que tu também já sentiu isso quando era criança. Isso. Tu tem que criar uma conexão empática com a criança, assim, sabe? E desses momentos, assim, uma das coisas que eu percebo que foi também, aí falando aqui da minha casa, da minha filha, né, a gente criou algumas coisas que foram muito legais para ela, assim, sabe? Então, às vezes foi um abajur novo, assim, que tinha uma luz que refletia no teto, estrelinhas que brilhavam. Isso. A gente foi buscando coisas que fizessem com que ela que esse momento fosse especial, sabe? Então, assim, agora, logo depois que veio a tão sonhada bebê reborn que ela queria, sabe? Daí a gente, agora tu vai ter que botar a tua bebê para dormir. Então, a gente já foi se usando de alguns amuletos para ajudar ela nesse processo de dormir sozinha. Que eu não acho, assim, eu, sinceramente, eu não acho que seja errado a criança, às vezes, dormir com os pais, às vezes vir de madrugada para o quarto dos pais. O errado é quando a exceção vira a regra, sabe? E aí, quando a exceção vira a regra, tu desfazer é muito mais difícil, né? Então, assim, eu penso que, no teu caso, se eu estivesse falando só para ti, assim, sabe? Eu diria que se tu buscar alguns artifícios para o quarto dela, sabe? Que vai tornar o quarto aquele momento especial, pode te ajudar nesse momento também, sabe? Eu lembro de um abajur assim que ele reflete estrelas do céu e meu irmão comprou para minha sobrinha, né? E foi ao longo do dia foi se falando que o sono ia ser uma viagem pelo espaço e tudo mais, e aí foi empoderando a criança. Eu acho que a gente tem que encorajar ela, sabe, dizendo que, né, o quanto tu vai ficar orgulhoso dela por ela tentar ser independente, porque isso vai ser importante, sabe? Às vezes aqui em casa, até nós estávamos comentando isso, né? A minha filha, ela tem uma fala, a minha filha ela é muito argumentativa. Ela diz assim, ela está no quarto dela sozinha, daí ela fala assim para mim, que olha que injusto eu estou dormindo sozinha, porque a mamãe tem o papai tem a mamãe e eu tô aqui, sabe? Aí eu falo para ela, minha filha tem 7 anos, eu digo, filha, mas eu quero que tu durma sozinha para tu ser uma menina independente, para que tu seja, sabe, para que tu seja uma menina autônoma, corajosa, sabe? Eu vou aí, fico um pouquinho contigo, mas depois eu vou voltar para minha cama, porque eu quero que tu tenha orgulho de ti mesma. Eu vou empoderando ela disso. E aí, quando ela consegue, Vivian pensa numa festa, sabe? E aí vem uma questão extremamente legal. Eu não elogio ela por ela ter dormido sozinha. Eu elogio ela por ela ter se esforçado, por ela ter enfrentado, sabe? Eu elogio o processo e não o resultado. Isso. Quando tu elogia o resultado, sabe? A criança, se ela não consegue, ela se sente menos. Agora, quando tu elogia o esforço faz com que ela queira se esforçar mais Cada para vez isso. mais. Isso. Sabe? E a gente usa muito aqui também na autorização pendente uma coisa muito legal que é o poder do ainda, sabe? Ah, não conseguiu, tu não conseguiu ainda. Mamãe, eu não sei fazer, tu não sabe ainda. Nós temos até um bonequinho com o símbolo do super-homem escrito ainda. A gente propaga isso aqui em casa, que é o poder do ainda, sabe? Ah, hoje não estou conseguindo dormir sozinha, tu não conseguiu ainda, mas tu
vai conseguir. Isso. É encorajamento, empoderamento. Porque ela né? entende que essa condição é temporária, não é uma coisa que ela vai ficar por muito tempo assim. Ela ainda não consegue, mas ela vai conseguir. E às vezes pode ser que ela não consiga, às vezes pode ser que ela consegue, às vezes ela retrocede, não tem problema, é processo. Tu ainda não conseguiu, hoje não deu, mas vai dar. E encorajar, validar, encorajar é super legal. Acho que essa dica realmente pode ajudar bastante. Vou tentar colocar em prática aqui em casa. Não é fácil, né? Eu vou dizer assim, não, eu vou dizer assim, não é, claro, a única, assim, mas é a maior dificuldade que eu tenho em colocar um limite com ela é nisso. Qualquer outra coisa dentro de casa, ajudar, juntar os brinquedos, fazer qualquer coisa. Tudo eu consigo. Agora, isso ali é. E é como eu disse, eu sei que é comigo, porque com o pai dela ela não faz Se isso. o pai não Né? consegue te As ajudar, tá poucas vezes que eu certo? tive que me ausentar, ele só disse que eu tenho que ser mais firme, que eu tenho que não, porque daí tem momentos daí tu vai, né? Isso eu já tentei diversas vezes. Vai lá, fica um tempo no quarto, daí sai, né? Daí ela começa. Isso que a gente faz oração, a gente lê uma historinha, tem todo esse processo, fica um pouquinho e sai. E ela chora. Ainda bem que eu moro no meio do mato, né? Porque os vizinhos acham que eu tava matando a criança. Ela chora como se fosse eu, assim, tivessem judiando dela no último, sabe? E isso já aconteceu, passei por esse processo quase 2 semanas de fazer exatamente isso e É, isso eu te digo assim, sabe quem? Eu não, vejo que um filho ele é fruto de duas pessoas, exatamente porque as duas pessoas têm que pegar junto, sabe? Eu acho que nem quando a gente vai estudar, a Camila tem que fazer tema, às vezes eu estou fazendo tema com ela, eu vou vendo que eu estou perdendo a minha paciência, porque é difícil, né? Ensinar e eles entenderem. Eu chamo a minha esposa, que nem aquelas vale tudo, que bate a mão assim, o outro entra. Corrida de revezamento. Corrida, passa o bastão, sabe? Então eu vejo que algumas coisas as pessoas têm que, se está muito difícil para um, o outro tem que assumir para fazer com que a coisa aconteça. Sim. E uma das coisas que para mim, Carol, para mim, Vivian, que é uma grande tristeza que eu tenho, né, com essa parceria com a Carol, é que eu vejo que 80%, se não muito mais do que isso, quase 90% da quantidade de pessoas que buscam são mulheres. Aonde não deveria. O homem, eu vejo assim, falando muito a grosso modo, eu vejo que nós, homens, ainda estamos viajando, sabe? A gente ainda acha que filho é obrigação da mulher, e não é. A gente tem que... Eu sabe? ajudo, né? Eu ajudo a minha mulher. Não ajuda, tia, tu divide, é dos dois. Os dois têm que fazer, sabe? Eu fico pensando, a carga mental que eu vejo a minha esposa, porque ela já acorda pensando no que ela vai comer, no que ela vai vestir, no que tem que fazer. E aí, até eu me dar conta disso, hoje eu fico vendo, assim, como se eu saísse de mim e ficasse me olhando, um homem olhando para o nada, pensando em outras coisas que não tem, sabe? Quando a gente deveria tomar o se eu café pudesse só. reunir todos os homens assim e dizer assim, galera, me ouve aqui. A gente tem que começar a dividir a carga mental das mulheres, que elas vão enlouquecer. E se elas estiverem mais leves, o nosso relacionamento vai ser mais leve. As coisas vão dar mais certo. A tua conexão com o teu filho vai ser melhor. Sabe? Tu não é o provedor. Existem dois provedores na casa. Tem o homem e tem a mulher trabalhando em prol da provisão da família. Então, os dois têm que ajudar em tudo. Só que ainda culturalmente o homem não entendeu isso, sabe? Eu vejo a minha filha brincando de bebê reborn, ela já está sendo preparada para ser mãe. O menino, ele não passa por isso, sabe? Ele não tem essa preparação na infância. Mas isso não pode mais servir de desculpa. A gente tem que buscar. A gente pode não conseguir, mas a gente tem que estar buscando, sabe? Eu ainda não consegui entender tudo que eu tenho que fazer para dividir as tarefas com a minha esposa. Mas eu tenho que ter esse desconforto dentro de mim, sabe? Todo marido deveria ter esse desconforto dentro de si, porque filho é um ser de duas pessoas. Isso. De duas Nossa, o pessoas. Gael vai estar super Sim. preparado. Ele tem É, muitos aqui filhos. de forma geral, aqui. Eu disse que o Oi? Gael vai estar super preparado, porque ele tem muitos filhos, ele nana os filhos, ele alimenta os filhos dele, ele adora brincar de filho, tem que ver. É um amor.
Estão preparados agora. Aqui, assim, na questão de ser um pai participativo, eu não posso reclamar. Aqui é super participativo, abraça muita coisa. E aqui ele foi por um bom tempo, dividindo a questão do dormir. Só que chegou um certo tempo e ele disse, não, ela tem que começar a dormir sozinha. E ele foi e disse, não, agora se tu quer ficar e tu não consegue, eu Sim. não vou mais, né? Então, por isso que eu Quer que digo, tu de quando resolva. eu não estou em Ele casa, quer que tu resolva essa situação. Ele oi? quer que tu resolva essa situação, porque se ela É faz que contigo, é que ele sabe que é comigo, sim. né? E ele sabe que é comigo o negócio, porque as poucas vezes que eu tive que então me ausentar, beleza, vem, deita, dorme um pouquinho, eu fico aqui um pouquinho, sai e ela adormece, né? A questão é realmente é saber a artimanha É que para ela usar a já mãe. percebeu exatamente teu ponto Danado. fraco, né? O que que eu Uhum. preciso fazer para eu É, conseguir? Porque é bom dormir. é. Eu me sinto segura dormir do lado do meu pai e da minha mãe. Fraco é o amor. Isso que é tão evidente aquele negócio de tu saber o teu, né? Te conhecer e muitas vezes entender coisas tuas lá do passado e resolver, para hoje tu ter ciência e aplicar o correto sem dor, sem trauma, sem, né, e com firmeza. E é isso que eu ainda estou fazendo com a psicóloga. Isso aí faz bem. Bom, aqui era isso. Acho que o pessoal, fiz as anotações ali do Family Link que Isso. o Grilo comentou. Elogiar o processo, o esforço, né, e não o resultado. Fiz as minhas anotações aqui. Acho que é bem interessante assim ter esse feedback, essas pequenas são dicas assim que se tu vai colocando aos pouquinhos em prática, né? Colocando dentro da tua rotina, o negócio começa a fluir de um jeito, né, mais Com leve. certeza. Eu quero agradecer muito vocês, né, por poderem participar hoje, poderem estar aqui conosco. Para mim, foi maravilhoso, né? Eu espero que para o pessoal que nos acompanhou aqui nesse tempo, passou de uma hora, não sei que o Insta nos deixou ficar mais tempo, já tá bom o assunto. Que bom. A gente que agradece. Então, A gente gostou muito de estar aqui. o pessoal que estava aqui, espero que tenha sido proveitoso também. E que as pessoas, né, se deem conta. Tomara que alguns pais tenham visto também, né? A fala do Grilo agora no final foi perfeita. Acho que tem muitos que ainda têm que amadurecer esse lado paterno, assim, mão na massa, vamos dizer assim, né? Que eu vejo ainda assim na volta que muitos falta ainda muito isso, sabe? Às vezes é a mãe e era a mãe, Sim. ponto, né? Então, isso realmente às vezes falta para a mulher. Até porque a mulher também precisa ter um pouquinho, às vezes, de tempo para ela, né? Às vezes a gente está tanto nessa coisa assim, principalmente agora na questão de pandemia, que quando tu vê, tu não tem tempo para ti, né? Tu tá sempre em função do filho, da casa, do trabalho, alguma coisa, quando tu vê Jesus. Que horas que eu vou poder dar uma caminhada, que horas que eu vou poder fazer alguma coisa, sabe? Então é bem válido. Muito A obrigada, gente que agradece. né? Lembrando semana que vem vocês têm. Isso. Você Se quer tu me falar um pouquinho da permite, eu quero semana que fazer vem, 3 né? convites. O Claro. primeiro é dizer que na semana que vem a gente vai fazer uma. Eu vou falar ligeirinho que a gente deve estar terminando. A gente vai ter uma semana toda de lives, que a gente chamou de Semana Pais Presentes, que antecede o Dia das Crianças. E a gente vai falar justamente sobre Uhum. como os pais se tornam um presente na vida dos filhos. Então a gente vai fazer todos os dias de segunda a sexta live, às 8h08 da manhã, um horário quebradinho para ficar gravado, 8h08 da manhã. Então semana que vem inicia. A gente tem um sorteio rolando, então, na página do Atualização Pendente, que é em parceria com a Lalube, né? Então, tem prêmios lá muito legais. Se o pessoal ainda não... O sorteio rola até sexta-feira da semana que vem, quando a gente vai fazer, então, o sorteio do ganhador ou da ganhadora. Então, quem ainda não correu lá e viu, tá aí o convite. E outra coisa que a gente lançou faz umas 2 semanas foi o grupo do WhatsApp, do Atualização Pendente. Também tem o link de acesso lá na página na bio do Atualização. Então, se alguém aqui, a gente publica conteúdo semanal, né? Então, pelo menos, acho que Todos exclusivos. Né?
exclusivos, então a gente publica então conteúdo nesse grupo, que são essas dicas, pequenas dicas, a gente vai falando sobre elas. A gente tem falado das ferramentas da disciplina positiva. Então, se alguém aqui quiser participar conosco, é só acessar o link e entrar no nosso grupo. Beleza, fica a dica. Quem está aqui e conhece então pessoas que têm filhos, né? Envia, marca lá para poder entrar no WhatsApp, para poder participar do sorteio e acompanhar, né? Porque às vezes é bom a gente ter aquela, vamos dizer assim, Bíblia, que a gente tem uma dúvida, vai lá e recorre, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Como é que é? Porque a gente sempre tem um jeitinho diferente que a gente pode fazer, né? Que a gente pode fazer melhor. Então, eu acho que a página de vocês, o conteúdo que vocês estão trazendo é exatamente isso, assim. É aquela maneira com que a gente pode ser melhor, né? Então, muito obrigada a vocês. Um grande beijo. A gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por todos. Eu vou tentar deixar salva, e daí se eu conseguir, eu compartilho lá com vocês. Então. Tá? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.